Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro evento, A Trilha. Eu estou muito feliz pelo fato de que você está aqui conosco e vai consumir o nosso conteúdo, vai aprender bastante hoje. Você deve estar repleto de dúvidas. Gustavo, será que esse treinamento serve para mim? Será que a atividade de síndico profissional serve para mim? Não se preocupe, porque lá no final nós temos uma surpresa muito bacana para você. Agora, vem comigo que eu vou te ensinar o caminho do sucesso no mercado condominial, como ser um síndico empreendedor de muito sucesso. Se você achou que as nossas últimas aulas foram boas, hoje você vai se surpreender. Nós queremos trazer para você um treinamento totalmente personalizado, desde a base, desde o zero até as últimas escalas do empreendedorismo dentro do mercado condominial. Eu sou o Gustavo Camacho e junto com o professor Odmar, nós montamos um treinamento que vai levar você da base até grandes escalas, podendo chegar a remunerações bastante interessantes dentro desse tão disputado mercado condominial. Verdade, Gustavo. Como eu queria ter um treinamento deste quando iniciei lá atrás, em 2010, quando atuava ainda como síndico gestor profissional. Com certeza teria elevado muito a minha carreira de síndico e teria evitado muitos problemas que eu passei no condomínio. Mas não tem problema. Por isso nós estamos aqui para gerar um conteúdo, te trazer uma informação para que você tenha sucesso e não passe pelas mesmas dificuldades que eu passei lá atrás. Eu sou Odmar Manuel e, como eu disse, desde 2010 atuo no mercado condominial, inicialmente como síndico gestor profissional e hoje atuo então treinando síndicos e na auditoria condominial. Antes de entrarmos na trilha de hoje, eu quero fazer uma breve explanação do que nós tratamos nas trilhas anteriores. Na primeira trilha, nós apresentamos ali como você, morador, pode sair numa condição de morador insatisfeito com os problemas do seu condomínio, partindo então para um plano de trabalho, sendo eleito síndico do seu condomínio, buscando ali soluções e atendendo a gestão do seu prédio. Nessa trilha também nós vimos quais as responsabilidades jurídicas do síndico. E já nessa primeira trilha, como síndico eleito do prédio, você pode ter uma receita extra na faixa de R$ 1.500 a R$ 3.000, dependendo do condomínio. Na nossa segunda trilha, nós vimos como você pode expandir o seu negócio de síndico, aumentar sua receita atendendo outros condomínios aí na sua região, condomínios vizinhos. Então, como você pode atuar como um síndico profissional e também mostramos quais as vantagens e desvantagens de ser síndico. Com todo esse conhecimento, atuando ali de vários condomínios na redondeza, você pode ter uma receita de R$ 4.000 até R$ 15.000, de acordo com o número de condomínios que você atende. Isso é claramente possível porque nós já acompanhamos síndicos profissionais que passaram pelos nossos cursos ao longo desse período, onde hoje, atendendo ali 4, 5 condomínios, consegue tirar essa média de ganhos por mês. Então, é possível você ter essa receita sim. Eu aposto com você que está nos acompanhando nessas trilhas, que você já começou a olhar o mercado condominial de uma forma diferente. Você já começou a contemplar oportunidades, já começou a se observar e até mesmo se contemplar como síndico de alguns condomínios na sua cidade, não é mesmo? Pois bem, agora vamos ver com o Gustavo como fazer o enquadramento jurídico da sua empresa de síndico. Agora que o Odmar já fez a revisão das últimas 2 trilhas com você, vamos falar um pouquinho sobre o enquadramento jurídico da função de síndico. Nós temos a possibilidade de seguir lá o artigo 1347 do Código Civil, que fala o seguinte: o condomínio escolherá um síndico. E aí, quando ele fala de um síndico, ele está falando tanto do profissional quanto daquele que é orgânico, não profissional, morador. Mas nós estamos aqui num treinamento justamente com o objetivo de passar para você como você consegue potencializar os seus ganhos e criar estruturas jurídicas para que funcionem bem no mercado condominial. Vamos lá. Se você é pessoa física e é eleito lá no seu condomínio ou no condomínio vizinho ou algum outro condomínio que você tenha prospectado,
Na condição de pessoa física, você vai chegar a pagar até 27,5% de tributo de imposto de renda. É isso mesmo, é bastante coisa, pessoal. 27,5%, até 27,5% do que você ganha vai para o fisco. Além disso, a sua retenção fica em 31% a título previdenciário. Então, se você recebe R$1.000 naquele condomínio específico, você vai ter um desembolso ainda a título de retenção previdenciária de R$311. Ou seja, você não vai receber os R$1.000 que você projetou. Então, perceba comigo aqui, você é síndico morador, você não tem uma pessoa jurídica, não tem personalidade jurídica, não tem um CNPJ. Você, além do imposto de renda, que pode chegar até 27,5%, você ainda vai ter um desabono de 31%, que é os 20% que serão retidos pelo condomínio da sua remuneração e ainda os 11% que você vai ter que fazer a retenção a título previdenciário. É isso mesmo. Então, faça as contas. É bastante pouco interessante hoje, nesse cenário, ser um síndico que trabalha na pessoa física. Por isso que nós vamos apresentar para você as formas adequadas de você se enquadrar do ponto de vista empresarial, de você ter uma organização. Existem alguns elementos. O primeiro ponto é o seguinte: nós temos tipos societários. Temos tipos societários que se enquadram à função de síndico e temos tipos societários que acabam não se enquadrando às funções de síndico. O que nós temos, de modo geral? Nós temos as SAs, sociedades anônimas, que logicamente pelo grau de complexidade não são aplicáveis às empresas de sindicatura profissional. Temos também outras espécies como as empresas limitadas, as empresas EIRELI, as empresas limitadas individuais. Essas sim. Essas três espécies que eu falei para você são bem interessantes. E temos também o MEI, que é o microempreendedor individual. Vamos começar por ele. O microempreendedor individual é como se fosse o CNPJ do CPF. É isso mesmo. Não se cria uma personalidade jurídica. É como se eu, Gustavo, meu CPF, criasse um CNPJ para que eu pudesse, então, emitir notas fiscais. Mas ainda assim, eu sou pessoa física, eu não tenho uma personalidade. O meu patrimônio pessoal continua se confundindo com o patrimônio desse CNPJ, porque é uma coisa só. A minha esfera patrimonial, minha conta bancária, minha casa, os imóveis, carro, tudo isso fica exposto ao mercado. Então perceba que é um risco que o síndico assume. Já quando nós passamos para uma estrutura um pouquinho mais sofisticada, criando essa distinção entre pessoa física e pessoa jurídica, não só criando o CNPJ da pessoa física, o CNPJ do CPF, nós conseguimos estruturar melhor e garantir também uma maior proteção patrimonial, além de ganhos muito mais competitivos no mercado. Exemplo que nós temos. Vamos começar aqui pela EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Você, sozinho, consegue abrir sem a necessidade de ter sócio. Então eu, digamos Gustavo, quero abrir uma EIRELI para ter sim uma sociedade empresária personificada, cujo patrimônio não se confunde com o meu patrimônio pessoal, com o meu patrimônio pessoa física. Existe autonomia, existe separação patrimonial. Então, o que eu preciso? Preciso elaborar um contrato social, aportar 100 salários mínimos na empresa, comprovar esse aporte para garantir os terceiros credores e aí sim eu crio a minha pessoa jurídica, vou até a junta comercial do estado onde você se situa e aí faz a criação da personalidade jurídica, da pessoa jurídica, criando também um CNPJ, onde você vai passar a tributar ISS e além do ISS, porque é o imposto sobre serviços, você não vai ter as retenções. Aquelas retenções que podem chegar, que aliás são de 31%. Retenções previdenciárias que reduzem a sua competitividade no mercado. Então, nós temos essa figura da EIRELI. Agora, vamos entender a figura da sociedade limitada. A sociedade limitada também, ela traz essa proteção patrimonial. Não confunde o patrimônio da pessoa física com o da pessoa jurídica. São coisas totalmente distintas. Agora, para que você abra uma pessoa jurídica na modalidade limitada, é necessário que haja sócio. Então, você
juntamente com outra pessoa que está empreendendo no mercado condominial, abre essa figura da sociedade empresária limitada com 2 sócios, e aí vocês dispõem lá no contrato social qual é a forma de remuneração, se vai ter prolabore, se não vai ter prolabore, e também conseguem ganhar competitividade no mercado, porque o imposto de renda de pessoa física não vai mais incidir num patamar de até 27,5% nessa hipótese. Vocês vão distribuir prolabore e lucro, enquanto a pessoa física ela tributa até 27,5% de imposto de renda. Além disso, a limitada ela também vai tributar ISS e não vai fazer as retenções de INSS que são de 31%, 20% pelo condomínio e 11% pelo síndico. Então, essa é a estrutura. De modo geral, o que vinha acontecendo na sociedade? Geralmente, alguém que era um empreendedor abria o CNPJ, abria a pessoa jurídica e colocava o sócio laranja, lá com 1% só para poder compor o quadro societário. E aí são as distorções que nós temos no mercado. Por esse motivo, agora é possível criar uma sociedade empresária limitada individual, onde você não precisa, em desacordo com a Eireli, fazer o aporte lá de 100 salários mínimos, e esse aporte de 100 salários mínimos inviabilizou bastante que as sociedades empresárias fossem abertas na modalidade Eireli. As pessoas continuaram burlando, continuaram entrando como sociedades limitadas com um sócio laranja, como eu falei para vocês anteriormente, aquele sócio de 1%, geralmente o pai, a mãe, a namorada, o amigo, essa pessoa figuraria como sócio. Por esse motivo foi criada a possibilidade de consolidação de uma sociedade empresária limitada e individual, onde você sozinho consegue abrir uma empresa, uma pessoa jurídica, criar um CNPJ, não precisa aportar os 100 salários mínimos para garantir os terceiros credores e você consegue aí sim ter o seu CNPJ, ganhar competitividade no mercado, tributar ISS e não fazer as retenções. Viu só? Entendeu muito bem? Lembram que eu falei lá no começo da minha exposição que o patrimônio pessoal do síndico, pessoa física, fica exposto? Pois bem, quando a gente cria uma personalidade jurídica, uma pessoa jurídica, o patrimônio pessoal do sócio não se confunde com o patrimônio da empresa. Existe abstração, existe autonomia patrimonial. Isso é, ninguém sai de casa para errar, mas também nós estamos sujeitos a algum problema, a alha, ao risco. É algo aleatório que pode vir sim a acontecer e a prejudicar e a chegar, até mesmo a gerar uma responsabilidade civil comprometendo o patrimônio pessoal, comprometendo o patrimônio do síndico. Quando ele está na pessoa física, todo o patrimônio pessoal fica exposto. Conta bancária, como eu falei, carro, casa, outros imóveis. Agora, quando você cria uma personalidade jurídica, uma empresa, a pessoa que sofreu o prejuízo primeiro vai demandar a pessoa jurídica, vai exaurir o patrimônio dessa e aí sim vai poder atingir o patrimônio pessoal dos sócios da empresa. Isso é, nós temos algumas teorias, são 2 teorias no direito civil brasileiro, a teoria menor e a teoria maior, ambos da desconsideração da personalidade jurídica, em que é necessário, na teoria maior, o exaurimento do patrimônio e também a comprovação da confusão patrimonial ou até mesmo a fraude contra credores para que se acesse o patrimônio pessoal. E aí nós temos que, em um processo judicial, argumentar a ocorrência dessa fraude contra credores ou da confusão patrimonial por meio de um incidente. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica para conseguir atingir o patrimônio pessoal do sócio da empresa. Já na teoria menor, que é a teoria lá do Código de Defesa do Consumidor, basta o exaurimento patrimonial da empresa para que o patrimônio do sócio seja comprometido e possa ser acessado. Mas percebam, traz uma certa proteção. Porque, primeiro, nós temos que acionar a pessoa jurídica para que depois cheguemos lá no patrimônio pessoal do sócio. Então, além de toda a competitividade no mercado que se ganha através dessa estrutura jurídica, fora a organização, você também consegue trazer uma proteção patrimonial. Por quê? A organização ela é muito importante. Toda e qualquer estrutura precisa ter forma, um formato jurídico, separando as contas pessoais do Gustavo das contas da pessoa jurídica de sindicatura profissional que o Gustavo criou, porque senão você não consegue ter o visual, não sabe quanto você ganha, quanto você gasta. Isso é muito ruim. Como você vai gerenciar a vida de terceiros, de outras pessoas, se você não consegue nem se gerenciar, não ter uma estrutura jurídica organizada? Criou a estrutura jurídica, se organizou dentro desses formatos que foram mencionados, aí sim você estabelece o ritmo e consegue escalar no mercado. Certo, pessoal?
Agora que você já compreendeu qual o enquadramento jurídico de uma empresa de síndico, eu vou passar para vocês quais são as competências principais que um síndico precisa desenvolver para ser um síndico empreendedor e assim partir para um próximo nível dentro dessa carreira condominial, deixando de ser um síndico profissional, onde você trabalha de forma isolada, sozinho, para um síndico empresário, tendo a sua empresa, tendo ali uma equipe de apoio, trabalhando com 2, 3, 4 funcionários, enfim, toda a organização de uma empresa de síndico. Então vamos à primeira competência que o síndico precisa desenvolver. A primeira competência é ter uma visão de mercado. Aliás, essa é uma competência marcante de qualquer empreendedor. Um verdadeiro empreendedor enxerga coisas que ninguém mais enxerga. E dentro dessa visão de mercado, é interessante observar que o mercado de condomínios no Brasil ele é composto com mais de 420 mil condomínios, conforme as últimas pesquisas de revistas especializadas no setor. Então nós temos ali mais de 420 mil condomínios espalhados pelo Brasil, que movimenta bilhões por ano. Isso é um mercado bastante próspero, um mercado que não atravessa por crise. Então, a partir do momento que o síndico começa a ter essa visão de prosperidade, essa visão de que é um mercado que está em expansão, ele consegue observar oportunidades. E quais são as oportunidades? Montar a sua empresa de síndico para atender os condomínios da sua cidade, os condomínios dos mais diversos tipos, condomínios clubes, condomínios de alto padrão, condomínios comerciais. Então, dentro dessa forma, tendo essa visão, enxergando essa oportunidade, ele vai precisar agora desenvolver a sua segunda competência. E a segunda competência para atuar como síndico empreendedor, você vai precisar então desenvolver ali um senso de disciplina e planejamento. Isso porque uma empresa, muitas vezes você não vai montar ela de uma hora para outra. Você vai precisar de planejamento, e planejamento leva tempo. Então, enquanto você estiver atuando ali como síndico profissional, você pode tirar cerca de 30% do seu faturamento para fazer ali um fundo de caixa, para você poder ter aí, depois de um certo tempo, um capital inicial para dar o start, para dar o início na sua empresa, porque a sua empresa de síndico ela vai precisar de um capital inicial para iniciar um negócio, como naturalmente ocorre em qualquer negócio no mercado. Então, esse capital inicial é para montar a estrutura, eventualmente ali toda a questão de mobiliário, se você for precisar de uma sala, para contratar funcionários, você vai precisar de repente no início de 1 ou 2 pessoas para te acompanhar, algumas pessoas para ser o seu operacional nos condomínios, alguém para trabalhar no administrativo. Então, numa empresa de síndico, você depois vai estruturar o tamanho dela e ela vai usar alguns recursos pessoais e também uma estrutura, de repente ter um veículo para visitar os condomínios. Tudo isso vai exigir investimento. E para esse investimento ele estar consistente no início do negócio, você vai precisar de um planejamento e também de disciplina. Disciplina por quê? Porque você vai precisar ali ter constância para guardar esse valor, para ter o seu capital inicial, e assim quando você tiver o valor necessário para abrir a sua empresa de síndico de forma estruturada, você consiga, sem depender de empréstimo, já começando uma empresa sólida, apenas desenvolvendo essa capacidade de planejar, de ter disciplina para realizar o seu sonho, para realizar o seu projeto, ok? E agora nós vamos tratar da terceira característica, da terceira competência que o síndico empreendedor vai precisar desenvolver. O síndico empreendedor precisará desenvolver a capacidade de liderança agregadora. Isso porque, como síndico, ele já lidera e coordena os funcionários do condomínio. Mas como síndico empreendedor, ele vai precisar também liderar a sua equipe. Muitas vezes ele vai ter também um sócio, ou uma empresa de síndico ela pode ser composta por síndicos associados, enfim. Numa empresa sempre vai estar envolvido pessoas, e pessoas precisam de lideranças.
E essa liderança o síndico precisa desenvolver, ele precisa inspirar pessoas, delegar e precisa apontar caminho, ele precisa então liderar. E essa liderança ela precisa ser agregadora, ela precisa agregar e não dispersar as pessoas. Isso é uma característica que precisa ser desenvolvida para que o síndico tenha sucesso na sua empresa de síndico e não apenas porque no cenário anterior, como síndico profissional, trabalhava então como um profissional autônomo ou até mesmo como profissional liberal. Agora com empresa vai envolver pessoas e pessoas precisam ser lideradas. Vamos agora para a quarta competência que o síndico empreendedor precisa desenvolver, que é ter uma veia comercial. Por quê? Para ele manter a sua estrutura, ter um faturamento elevado, ele precisa vender os seus serviços. Ele precisa ter um perfil comercial, de relacionamento, de estar sempre ali pronto a representar a sua empresa, a vender os seus serviços. Como que ele pode fazer isso? Conheço algumas pessoas que já atuam então como síndicos empresários e quando eles vão visitar os seus condomínios lá no bairro, lá na cidade, lá no centro, quando eles vão visitar o seu condomínio, já aproveitam essas visitas e já então visitam os condomínios em volta, os condomínios do entorno, para deixar ali uma divulgação, um folder ou até mesmo conversar com o zelador e oferecer os seus serviços. Essa veia comercial é essencial porque o síndico empresário vai precisar construir pontes, vai precisar construir contatos com administradoras, com construtoras, com condomínios. Então ele precisa saber desenvolver a parte de vendas. Caso contrário, a empresa ela não vai prosperar, porque ela vai ter um custo de operação e ela precisa de faturamento. Você desenvolvendo essas competências, a sua empresa de síndico pode faturar ali de 30 a 50 mil reais. E isso representa um bom faturamento hoje, não é mesmo? Isso porque uma empresa de síndico é uma empresa de serviço, ela não trabalha com estoque, então grande parte desse faturamento já representa o lucro da empresa. E com certeza é um mercado ali que não passa por crise, porque ele é estável, não depende de venda, não depende de faturamento e a cada dia estão surgindo novos condomínios na cidade. E aí, gostou do nosso conteúdo de hoje? Você está fazendo sentido isso para você? Já começou a fazer as anotações para colocar em prática o que está aprendendo aqui? O faturamento de 30 a 50 mil reais representa um bom incremento na sua renda e no seu projeto de vida? É justamente aqui, neste ponto, que você se torna um síndico empreendedor de sucesso. Parece muita coisa, parece impossível, mas basta traçar um planejamento estratégico daquilo que você precisa fazer e você vai conseguir. Veja esses exemplos aqui de pessoas que tiveram sucesso e começaram da mesma forma que você. Olá, aqui Salomão, sócio administrador da empresa Salomão Oliveira, síndico gestor profissional. Atuamos hoje em 15 condomínios na cidade de Joinville e passo para dizer que tive a grande honra de conhecer o professor Odimar, o Dr. Gustavo Camacho. Participei da primeira turma de síndico gestor profissional na Faculdade Sociesc e venho aqui com certeza assinar embaixo e indicar os serviços desses ótimos profissionais. Desde quando fomos orientados nesse curso, recebemos várias sugestões que colocamos em prática hoje no mercado, sugestões do campo jurídico, da parte estrutural de condomínios, de marketing. Então, super indicamos vocês a participar, a frequentar cursos, a ler artigos e ouvir as indicações desses ótimos profissionais. Desejo sucesso a todos, um grande abraço. Boa tarde, pessoal, meu nome é Baraque de Oliveira, sou síndico do empreendimento Bali Beach Home Club de Pissarras. Eu tive a oportunidade de participar do curso de síndico gestor profissional, conheci no curso o professor Odimar, também Gustavo Camacho. Então quero dizer para vocês que o curso me capacitou, né, como síndico. Eu entrei nesse condomínio aqui sendo síndico morador, procurei agregar conhecimentos, né,
até para que eu pudesse estar pegando outros empreendimentos, né? Então, aprendi muito com eles, todo o conhecimento de gestão que o Odmar tem, pôde passar para mim, pude aplicar aqui nesse condomínio, né? Seja no dia a dia, com os prestadores, né? Com os próprios condôminos. Também o Gustavo Camacho, né? Também a questão da lei, né? Da lei do Código Civil, da lei do condomínio. Então também aprendi bastante coisa que eu pude aplicar aqui nesse condomínio. E posso dizer para vocês que me ajudou muito. Tanto é que eu entrei como condômino aí no mandato tampão, cumpri esse mandato do síndico que tinha ficado 6 meses, fiquei 1 ano e meio e fui reeleito por mais 2 anos agora, né? Então mandato 2020-2021. Então, e além disso, esse curso me capacitou como síndico profissional, tanto é que eu fui indicado agora, até pela consultora, por ter um empreendimento novo que foi lançado agora em Penha. Então ali, por eu cuidar do condomínio, né, eles terem visto o meu trabalho, né, e toda a organização do condomínio, eu estou iniciando também nesse condomínio, então também é mais um condomínio home club, né? O condomínio que eu sou síndico é esse aqui, que vocês podem ver ali atrás, né? Que é o Bali Beach, então são 324 apartamentos, 16 salas comerciais, é um condomínio aqui frente mar, né? Temos aqui a piscina dele. E o outro condomínio fica lá em Penha, talvez aqui não dê para ver, mas se vocês olharem aqui nesse vídeo, lá no fundo tem 2 torres bem altas. E também é um condomínio home club parecido com esse, lá são 280 apartamentos, né, 2 torres de 18 andar e 18 salas comerciais também, né? Então posso dizer para vocês que o curso me ajudou, né? E hoje eu sou síndico de 2 condomínios, graças a ter feito o curso e me profissionalizado, né? Então fica a recomendação para vocês, seja você que já é síndico, né, ou você quer ser síndico, os professores Odmar e o Gustavo Camacho são extremamente capacitados. Eu tenho certeza que vai ajudar vocês aí, ou quem quiser se tornar um síndico, quem quiser melhorar o seu trabalho dentro de um condomínio, tá bom? Então é isso aí, pessoal, abraço a todos.